Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luana Medeiros. Hoje estamos aqui na gravação ao vivo do Grandes Encontros da Advocacia pela TV Lumine TV Web, com a direção do Dr. Laíson Bueno. Falaremos de políticas públicas para atender às necessidades da advocacia. O nosso convidado é advogado, jornalista, secretário nacional do Podemos 20, fundador do Instituto Rumo Certo DF, criador da campanha Tarifa Zero para ônibus do entorno de Brasília, atua nas causas de espectro autista, saúde mental, igualdade racial e defesa dos animais. Seja muito bem-vindo, doutor França. Muito obrigado, doutora Lohane Medeiros. Uma grande satisfação estar aqui. É muito importante essa proposta dos grandes encontros da advocacia, porque o advogado, na verdade, é um guerreiro permanente dos interesses do cidadão. Então, é uma profissão muito nobre, eu sou muito apaixonado pela nossa carreira e entendo que, nas mais diversas camadas da sociedade, o advogado é o responsável pelo esclarecimento, pela busca da justiça e pela defesa do bem comum. Doutor, hoje o senhor está como secretário nacional do Podemos 20. Como foi sua trajetória até aqui? Bem interessante, sabe? Eu sempre estive de alguma forma, desde muito jovem, envolvido na política e principalmente na política partidária. Eu costumo dizer que a política é como se fosse, parafraseando o futebol, é um time e cada um tem uma posição, inclusive o treinador. Então, você, para ter um time vitorioso, você precisa ter um bom artilheiro. Mas você precisa ter um bom goleiro, um bom zagueiro, e não necessariamente o zagueiro é a pessoa que vai fazer o gol. A responsabilidade do zagueiro é de fazer a defesa lá, não deixar o outro time fazer gol. E assim também é na política. Você tem lá o dirigente partidário, que é quem cuida da estrutura do partido, e isso é permanente. Você tem o candidato que participa das eleições, como levando o nome dele às ruas e se predispondo a ser candidato e debatendo as ideias dele. E o papel do dirigente, ele é muito pertinente porque cada vez mais a responsabilidade dos partidos vem aumentando na democracia brasileira. Eu fui presidente municipal de partido, em Lusiânia, presidente do PTB municipal, no final da década de 90, anos 2000. Depois fui presidente estadual aqui no Distrito Federal, presidente por muitos anos do PMN, depois PHS, e, enfim, secretário-geral e presidente nacional do Partido Humanista da Solidariedade, que se juntou com o PTN e formamos o Podemos. E agora, em 22, juntamos São três partidos? com o PSC. Na verdade, o Podemos hoje é a junção de 3 partidos. Entendi. O antigo PTN, depois veio o PHS e depois veio o PSC, Partido Social Cristão, que veio na eleição de 22, eleição passada. São 3 partidos. Então, assim, durante muito tempo, essa atividade, ela compôs a minha trajetória e eu pude ver de perto os grandes momentos, tanto em Brasília como no Brasil, acompanhando as eleições, acompanhando os resultados do partido. Podemos, nesse momento, estar em plena tratativa para se unir a mais um outro partido, que seria o PSDB. O PSDB agora, dia 5, faz uma convenção e autorizando a Executiva Nacional a fazer a fusão com o Podemos. Isso será um grande passo, porque passa a ser o 6º maior partido do Brasil, com um fundo partidário maior do que o do Republicanos, com tempo de televisão quase igual ao do MDB. Então vira uma potência. Ah, com certeza. Brasil, entendeu? Nessas eleições aí teremos novidade, né? Teremos muitas novidades. E tudo isso faz parte desse papel. Você, como seja secretário, seja tesoureiro, seja presidente, seja vice-presidente, não existe candidaturas e candidatos se não tiver partido. Então o papel do partido é preparar o time para as eleições. É isso que faz o presidente, o secretário, o tesoureiro, ou seja, a equipe que cuida do partido. Só que isso é permanente, porque tem prestação de contas. A vida do partido não para. A pessoa é candidata, deixa de ser candidata depois da eleição. Uns ganham, outros não. Acabou ali o papel. Já o partido não, porque o partido faz prestação de contas, faz curso, faz palestra, faz qualificação. O partido continua preparando a sua militância para a próxima eleição. Por isso que muita gente fala, você vive em eleição. Porque termina uma eleição, nós já estamos preparando a próxima eleição.
Entendi. Doutor França, qual a importância da participação de mais pessoas na política partidária, na política da OAB e de mais mulheres na liderança? Olha, isso é a importância total. Nós precisamos, de fato, trazer as mulheres, principalmente, aqui já fica um convite para você, mulher, eh, de qualquer atividade profissional, dona de casa, estudante, empresária, empreendedora, comerciante, médica, advogada, todas as mulheres são muito importantes para contribuir com as decisões, seja na política da ordem, ou seja, como advogadas, no caso específico dos advogados inscritos na ordem, ou seja, na atividade política da cidade. A mulher ela tem a sensibilidade, eu falo isso não é puxando o saco das mulheres, não. Eu falo isso no sentido de as mulheres têm a sensibilidade de entender de maneira mais objetiva, mais direta, o que passam as pessoas. Então, a mulher é a mãe, é a geradora, é a responsável pela criação da família, é a grande base da família brasileira. Então, assim, quanto mais mulher na política, para a gente do Podemos, por exemplo, é muito importante. Nós somos presididos por uma mulher. No Senado temos uma mulher extremamente ativa, a nossa presidente é a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. No Senado a gente tem a senadora Soraya Tronic, que é uma mulher muito ativa na política brasileira. E isso nos traz muito orgulho. Minas Gerais, nosso partido é presidido, que é o maior estado do Brasil, 800 e tantos municípios, é presidido por uma mulher, deputada Nelly Aquino. Então o Podemos ele é bem ativo na questão da participação feminina. E isso, de fato, precisa existir. Precisamos trazer mais mulheres. Agora, ocorre que não necessariamente só por lei isso é possível. É preciso fazer uma conscientização das mulheres. Nós temos uma legislação que determina que 30% dos candidatos sejam do gênero oposto, ou seja, normalmente você lança 70% de homens, 30% de mulher. Muitos partidos não conseguem arrumar essa quantidade de mulher para ser candidato. Isso é um drama. E aí gera uma série de aspectos partidários muito ruins. Então, de alguma maneira, nós temos que incentivar a participação da mulher na política. E a mulher na ordem dos advogados do Brasil, é mais importante também, porque já aumentou bem, no caso da OAB do DF... As advogadas têm um percentual de mais de 51%. Isso, é bem legal. Essa gestão, tanto do Poli quanto do Delinho, eles foram muito felizes nessa conquista, então vem aumentando ao longo do tempo, e nos 2 mandatos do Deli agora com o Poli, chegou uma quantidade bem razoável, que na verdade nada mais é, doutor Lone, que o resultado da população. A população do Brasil, mais da metade é mulher. Então, isso. O correto é isso. É necessário que as decisões sejam tomadas em conjunto para que haja uma harmonia. Exatamente. Não é competição, quem vai ganhar, ou vamos lutar aqui homens contra as mulheres. Mas tem toda uma questão cultural que as mulheres não tinham poder de decisão, elas não trabalhavam. E hoje, graças a Deus, a gente alcançou um patamar que a gente está de igual com o homem. Isso aí, mas precisa efetivar essa questão da mulher realmente ter vez, ter voz, não é ela ser uma figurante. Exatamente. A gente defende a paridade, defende um percentual de mulheres que seja no partido, tá? Mas aí como que é tratar dessa mulher? Ela é respeitada, ela é valorizada, ela tem vez, ela tem voz? Eu vejo toda essa questão, sabe, doutor França? Não sei como é no seu partido, como que vocês veem. Nosso partido prestigia muito e eu concordo plenamente. E acho que, de alguma maneira, aos trancos e barrancos, porque você disse bem, esse é um aspecto cultural. Sim. E reflete a forma como o país foi construído. Claro. Então, assim, é a mesma questão em relação ao negro e a questão da igualdade racial. Não dá para você transformar 400 anos de escravidão sem que a forma como foi feita a libertação dos escravos e a transição, praticamente não houve transição, fizeram a lei e jogaram mais de 1,5 milhão de escravos no meio da rua, sem qualificar, sem ensinar, sem alfabetizar ao menos. Sim. Como é que você quer que a terceira, quarta geração depois, que é a que nós estamos vivendo, vá ser preparada? É óbvio que vai haver uma desigualdade enorme, uma desigualdade social enorme. Então, assim, é a mesma coisa com as mulheres. As mulheres começaram a votar, sei lá, em 1900 e pouco, ou seja, não tem 100 anos. Então, assim,
tudo muito recente. Então, a questão cultural acaba refletindo o que a gente vive hoje. Mas a nossa geração, esse momento, é o grande momento de transição e de conscientização. As redes sociais ajudaram e ajudam a essa questão da igualdade, de transferência de poder e de prestígio, Claro. e isso tudo vai construindo novos caminhos. Com certeza, e é isso que a gente está caminhando para galgar essa liderança e ter mulheres que eu acho que traz um equilíbrio para toda a sociedade e muda a forma de ser, e a mulher tem que estar ativa também em todas as áreas da sociedade, né? Já que ela contribui, hoje ela trabalha. Antes a mulher para trabalhar tinha que pedir permissão, quando ela pôde trabalhar, para o esposo, né, para o marido, companheiro. E aí ela alcançou toda essa questão do voto, de poder trabalhar, e vai galgar muito mais. Bacana ver que o senhor comunga dessa ideia. Claro. E que temos um partido também que tem essa representatividade, não só figurativa, por causa de percentual. O simples fato, você vê, a gente teve um evento agora em São Paulo, eu até postei nas minhas redes, a minha presidente, mulher, deputada federal de São Paulo, a única mulher de representatividade num evento importante, tinha uns 10 presidentes de partido, governador de São Paulo, todo mundo. A foto e ela no meio, a única mulher. Então você vê como ainda é uma guerra diária, uma luta diária para poder as mulheres se estabelecerem no meio, principalmente na política, que é um meio muito masculinizado. Isso. Não é simples e a gente tem que incentivar sim. É porque essa questão desse universo masculinizado dificulta, no meu ponto de vista, um pouco a mulher ter essa presença, que ela tem que lidar com muitas situações. E muitas vezes o homem não está acostumado ainda com a presença masculina. Sim, verdade. Sabe? E a mulher, muitas vezes, ela não se sente bem naquele ambiente. Mas, doutor França, como que o senhor vê a legislação em relação ao espectro autista? Ela abrange essas pessoas de forma eficaz ou precisa de melhoras? Não, precisa, óbvio que precisa de muitas melhoras. Na verdade, assim, tudo que envolve a causa do autista vem sendo aprimorado ao longo dos anos. Nós, no Podemos, temos uma divisão que cuida do incentivo e do aspecto legislativo da causa do autismo. Mas eu queria me dirigir aqui ao seu telespectador para poder fazer um apelo. A questão, nesse caso, nós também, o partido em si, os deputados do Podemos, o Podemos tem vários deputados ligados à causa do autismo, mas isso tudo não basta. A questão do autismo, a questão de cuidar e de estender a mão, principalmente para as mães atípicas, porque o que a gente vive? Hoje muita gente fala de autismo, muita gente se predispõe a cuidar do autista e poucos se lembram das mães atípicas, das mães, das crianças principalmente, ou das pessoas que têm autismo. Abrindo um parêntese, quem cuida precisa ser cuidado. Quem cuida precisa ser cuidado. Exatamente isso. E eu tenho vivido muito isso. A gente tem uma instituição que tem um braço que atua e eu tenho cada vez mais me envolvido na causa e conhecido pessoas e lideranças, inclusive, que fazem um trabalho fantástico. Eu estive recentemente no Dia das Mães, no Recanto das Emas, na UME, União das Mães Especiais, presidido pela Danilis, lá do Recanto das Emas. Você veja bem, são pessoas que não têm estrutura financeira, não têm a tal da condição, porém, elas se unem e contra tudo e contra todos organizam eventos, fazem coleta de cesta básica para distribuir entre elas, muitas vezes de roupa ou enfim, de gêneros alimentícios. A união das mães, mesmo no sofrimento, para ajudar outras mães, é uma coisa que comove qualquer um. Então, é muito importante que a sociedade, de um modo geral, entenda isso. Óbvio, as redes sociais também ajudaram, porque o grave problema é você conseguir diagnosticar. Porque tudo isso faz parte de um grande tema, que é o tema que eu me proponho a debater, doutora Lone, que é a questão da saúde mental,
todo o conjunto da saúde mental. E o autismo está dentro desse mesmo conjunto. Tudo na saúde mental demanda atenção. E a gente precisa, de alguma maneira, de uma vez por todas, trazer o governo para isso, seja o governo do Distrito Federal, o governo do Brasil, o governo federal, a União, as prefeituras do entorno, todos numa grande mobilização para a gente poder cuidar da saúde mental das pessoas, do trabalhador, do estudante, do jovem, do adulto, do idoso. Todos precisam de alguma maneira. No item autismo, a solidariedade precisa ser redobrada, porque a missão da mãe especial é um desafio diário que nós precisamos estender a mão. E lá no Instituto Rumo Certo a gente faz um trabalho, isso me deixa muito contente, um trabalho de apoio, um trabalho de acompanhamento, de assessoramento às instituições, e agora estamos em busca de recursos do orçamento da União para essas instituições, e aqui do orçamento local também. Nós vamos fazer um curso de capacitação para os dirigentes dessas entidades de mães atípicas. Nossa, que legal. Para poder ensiná-las a buscar recurso. Porque é muito importante, de alguma maneira, que a gente encontre solução. E a solução está atrelada ao poder público, que é quem tem recurso. Claro, o comerciante, o empresário, sempre ajuda, sempre é solidário, mas nós vamos dividir a missão do enfrentamento ao desafio, dividir isso com o poder público também. Parabéns. E o senhor, como criador desse instituto, quais são os principais objetivos desse instituto? E que, além dessa questão aí, que o senhor já tem essa visão das mães atípicas, qual é o objetivo? O que vocês têm feito para fazer uma sociedade mais justa, mais como que eu posso dizer? Mais próxima dos seus direitos? Nossa, cidadão. Olha, o Instituto Rumo Certo foi inspirado no projeto Rumo Certo de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, nós temos uma deputada federal, Nelly Aquino, que já atua há muitos anos, quase 20 anos, à frente do projeto Rumo Certo e desenvolve lá diversas ações sociais. Lá em Minas também tem um outro colega nosso, que é o ex-deputado Marcelo Aro, que é o chefe da Casa Civil do governo Zema, que faz um trabalho de doenças raras. Ele tem uma instituição lá fantástica chamada Casa de Maria, que presta ajuda a famílias de doença rara. Então ele tem uma sede em Belo Horizonte. Muitas vezes a família sai do interior de Minas, vai para Belo Horizonte para uma consulta. A consulta é tarde, o ônibus volta à tarde, a pessoa precisa passar o dia inteiro esperando o horário do ônibus ou esperando a consulta. Difícil, né? E aí ficava na rua, ficava na rodoviária, tinha que ir para algum lugar. Então esse ambiente dele tem um lugar para a pessoa poder aguardar, tomar um banho, assistir uma televisão, botar a criança para descansar. Enfim, tem uma retaguarda. E isso tudo nos inspirou a fazer aqui em Brasília algo que atenuasse o sofrimento das pessoas. Eu acho que esse é o grande propósito de qualquer ação social. Tem um diferencial. O Instituto Rumo Certo não recebe, por decisão própria, nós não queremos, recurso público. Nós vivemos de parcerias e doações privadas. Nossa, que bacana. Nós optamos por esse caminho, então não tem esse negócio de emenda, não tem esse negócio de recurso público. Para o nosso instituto, a gente sobrevive de doações privadas e ações que a gente faz junto com os nossos parceiros empresários da iniciativa privada. Nós atuamos principalmente na questão da saúde mental, do autismo, da causa animal. Agora, o que a gente percebe? Há uma demanda muito grande, doutora, por qualificação profissional, há uma demanda muito grande por lazer, cultura, esporte, entretenimento, que é aquela questão de aula de ginástica, aula de dança, principalmente para idosos. Então, assim, é uma outra porta que se abre, porque quando você se predispõe a fazer o bem, você faz o bem sem olhar quem. Então você fala, vou atuar nossa organização, porque a gente tem um coordenador específico da área, que é cuidador, vamos atuar na defesa animal. Mas daqui a pouco você vai percebendo que há numa região, por exemplo, no PSUL, tem uma demanda para a gente montar uma turma para qualificar jovens e definir uma profissão para esse jovem, ou para encontrar o primeiro emprego do jovem, ou o idoso que precisa fazer
quer ter uma terapia, fazer uma dança, fazer alguma atividade de entretenimento, de lazer, de cultura, de esporte. Então, nós do Instituto Rumo Certo também estamos construindo esse portfólio, entendeu? Agora, claro, tudo é uma missão, um passo de cada vez. Sim. E sem a ilusão de que nós vamos transformar o mundo, que tem muito isso. Ah, mas você vai fazer isso, mas não vai mudar o mundo. Eu sei, eu não vou mudar o mundo. Mas se eu conseguir mudar a vida de algumas Faz a pessoas, diferença. nós já deixamos a nossa contribuição, Com concorda? certeza. Essa é a ideia principal, a matriz do Instituto Rumo Certo. Sendo que nossos diretores são todos voluntários. Nós temos lá, o Instituto é presidido por um advogado, colega nosso, o Dr. Wilke Batista. O vice-presidente é o Arthur Solon, militar do Exército. O diretor administrativo é o Rafael Tomás, advogado, publicitário, servidor do GDF. O diretor financeiro é o coronel do bombeiro Alexandre Ataídes, nosso parceiro. Diretora social é a Help França. E nós temos uma gama de parceiros e voluntários e uma equipe também que é dedicação exclusiva para poder promover as ações do Instituto Rumo Certo. Isso tem me deixado muito feliz, muito contente. É muito bom a gente poder fazer o bem, levar felicidade para as pessoas, organizar ações que de fato deixam um legado positivo por onde a gente anda. Isso é magnífico. Esse é o lado bom da atividade voluntária, da atividade da filantropia de uma maneira geral. Somos um grão de areia, doutor França. Exatamente. Mas com certeza o nosso movimento, aquilo que a gente proporciona de bom para o próximo, a gente transforma um ambiente. A gente não vai mudar o mundo. Que mudar o mundo depende de pessoas. Exatamente. Eu acho que a gente vive numa constante busca por evolução. E a evolução, ela é o resultado do conjunto das nossas ações. Então, quanto mais a gente trabalha, mais resultado a gente tem. Quanto mais a gente estuda, mais chance a gente tem de evoluir. Sim. Eu falo isso muito para o jovem. Você quer vencer na vida? Então estude. Esse é o caminho. Não adianta achar que eu vou ficar rico porque vou fazer um negocinho TikTok aqui na internet. Isso é uma grande ilusão. Você pode até ganhar algum dinheiro, mas vai continuar se sentindo vazio, vai continuar se sentindo indiferente, vai continuar sem deixar nenhum legado, vai continuar passando a vida por passar. Você precisa estudar, evoluir, ter fé em Deus. Tem princípios que você não pode abrir mão. Então você tem que ter fé em Deus, você tem que ter fé em si mesmo, você tem que estudar, você tem que ser claro e transparente com as pessoas, honesto com as pessoas, falar olhando nos olhos da pessoa, falar sabendo o que você quer fazer. E aí eu tenho certeza que esse é o caminho do Naturalmente sucesso. as coisas vão acontecendo, né, Naturalmente, as doutor coisas vão França? acontecendo. E essa questão da evolução eu acho muito importante, porque a evolução é um estado mental e não está ligada à riqueza material. Estudo é muito importante, tem que estudar, é imprescindível. Não tem como você não estudar. Mas às vezes tem pessoas que estudam e elas não procuram evolução. Vou evoluir como ser humano, como profissional, vou ter uma aparência melhor. Tudo isso faz parte de uma evolução. Sim. A questão da espiritualização, de respeitar o próximo, de valorizar, tudo isso faz parte da nossa evolução. Então, a evolução, ela engloba todos esses fatores, né? E a gente tem que procurar alcançar. Você falou da evolução e da espiritualidade da fé. Eu já tive vários momentos na vida de enfrentamentos, problemas mesmo que a vida nos apresenta e desafios que a gente tem que transpor. E posso dar o meu testemunho de quão é confortável e seguro você estar próximo de Deus. Sim. Então eu recomendo sempre às pessoas a fé, a gratidão e a oração, porque é uma renovação das suas forças, da sua energia. Então a pessoa está próxima de Deus, está próxima da sua fé, independente da religião. No meu caso, eu sou católico, apostólico romano, mas eu apoio e admiro todas as religiões e a participação das pessoas com fé naquilo que acredita. A fé é reconfortante, a fé é orientadora, a fé te dá luz e energia para você poder enfrentar os desafios da vida. Então, Lorena, assim, quando a gente
se comunica e cada vez mais vai conhecendo as pessoas e entendendo os problemas que ela vive, você vai ver que muitas vezes a pessoa, mesmo estando diante de um grave problema, ou de uma situação, ou de uma adversidade, quando ela tem fé, aquela batalha fica menos sofrida, menos dolorida, fica mais dinâmica, não é Porque verdade? a fé, doutor, é a gente crer naquilo que muitas vezes é intangível. Isso aí, é Não verdade. está aqui na nossa frente, mas a gente acredita e a gente tem esperança. É E verdade. quando a gente tem esperança em qualquer adversidade, a gente consegue avançar. É verdade. Você está sofrendo, você está ali com aquela dor, mas você consegue transcender aquilo dali e ver o que é positivo É e verdade. continuar. É verdade, é verdade. Então, assim, então eu acho, e acho que tem uma correlação, tá? Muito me estranha quando alguém diz, não, eu sou ateu, não acredito em Deus. Eu falei, gente, eu não acredito que a pessoa fale isso e seja verdadeiro, porque todo dia a gente tem demonstração da existência de Deus, todo momento É. a gente vê a presença de Deus. Então, assim, eu te confesso que esse sim é o nosso grande amigo, nosso grande parceiro, a nossa consciência infinita, não é verdade? Sim, doutor França, a fé ela é imprescindível, é indispensável, mas a gente também tem a questão de princípios humanos. Verdade, Se a verdade, gente quer conviver bem, quer estar bem em sociedade, tem princípios humanos. Eu não vou verdade, fazer verdade, com o próximo, primeira coisa, você não vai fazer com o próximo o que você não gostaria que fizesse com você, verdade, 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 né? verdade, E é verdade. bíblico, ame o próximo como a ti mesmo. É isso. Então, se você está fazendo alguma coisa com o seu colega de trabalho, com o seu familiar, com o seu cônjuge, que você não gostaria que fizesse com você, ou que não são princípios leais, você não está se amando, você está refletindo a pessoa que você É sente. verdade, é Você vai verdade. ferir, vai decepcionar a pessoa? Vai. Mas, primeiramente, você está refletindo quem você é. Na verdade, o que a gente vive hoje na sociedade de um modo geral, e a gente vê o mundo está cada vez mais difícil, e cada vez mais enfrentando adversidades, seja econômica, seja na questão da segurança. Todo dia uma notícia ruim. Por isso, meu Deus, eu tenho que manter meu filho longe de droga, não posso, meu filho não pode se meter com droga. Era o grande pavor, o vício das drogas. Hoje os vícios são diversos. Sim, Você vê o jovem é vício na internet, vício em rede social, vício em jogo online. E não é só o jovem, não. O adulto é viciado em jogar, gasta o dinheiro lá do cartão, tem relatos de gastar o dinheiro do Bolsa Família, da alimentação da família, sim, adulto, idoso. Então, assim, é, depressão, síndromes diversas. Então, a saúde mental ela virou um arcabouço de situações, de desafios, que demanda de todos nós extrema atenção. Então, eu insisto muito nesse assunto. Vamos cuidar da saúde mental para que a gente possa fazer uma cidade melhor, possa fazer um país melhor e, acima de tudo, para que as pessoas possam viver em mais harmonia. sim. Deixa eu ver aqui no chat. Temos aqui o doutor Aderval, bom dia. França, Help França, bom dia. Temos aqui. O programa Promove DF, bom dia. França, como está a nominata do Podemos para 2020? E Regufe, vem pelo Podemos? Espero que sim. Regufe é um querido. Regufe é um querido. E peraí, eu preciso baixar esse. Regufe é um querido que a gente respeita muito e tem um carinho enorme da sociedade do Distrito Federal. E as portas do Podemos estão sempre abertas para ele, por tudo que ele representa, por tudo que ele agrega. E é um querido, e eu tenho certeza que, se tivermos a oportunidade de estar junto, faremos uma grande construção. Nossa chapa está muito bem, o partido no Distrito Federal é presidido pelo Dr. Christian Viana, advogado também, secretário do entorno do governador Ibanez e da vice-governadora Celina Leão. E a construção desse projeto não é só da chapa, é de um projeto que a gente espera apresentar para a sociedade de Brasília no ano que vem, com as propostas daquilo que a gente acredita que é possível construir para Brasília.
Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos hoje um drama que a sociedade de Brasília e do entorno vive, que é a questão do transporte coletivo. Esse é um tormento na vida do trabalhador, na vida do estudante, na vida de quem precisa sair. Nós estamos falando de milhares e milhares de famílias que precisam sair das cidades do entorno, Águas Lindas, Lusiânia, Santo Antônio, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, e vir para Brasília diariamente, enfrentando um ônibus lotado, passagem cara, passagem de 12,50, 10,75, 9 burdoada, são preços absurdos pela má qualidade do serviço prestado. Ônibus lotado, atrasado, às vezes passa no ponto e não para, enfim, um horror. Essa situação degradante no transporte coletivo nos motivou a lançar um projeto chamado Tarifa Zero. Algumas pessoas falam, mas você não vai conseguir, não sei o quê. Já, olha só, Lusiânia, os ônibus internos, os ônibus municipais de Lusiânia já é tarifa zero. Em várias cidades do Brasil, você aplica, o governo aplica o tarifa zero. Tarifa zero nada mais é que o governo que já paga para o empresário num modelo bem arcaico, que é o tal do subsídio, todo mundo já ouviu falar no subsídio, que é o que o governo inteira para poder os ônibus rodarem. Só que o governo inteira esse dinheiro, o empresário continua cobrando da passagem das pessoas, diz que esse dinheiro não cabe, não dá, e tem a prestação de conta, enfim, aquela confusão, e está sempre tudo muito ruim. Essa que é a grande verdade. Nas cidades que a prefeitura ou o governo assumiu o transporte coletivo, eles chamam o empresário, é um outro modelo de contrato. O governo, do mesmo jeito que o governo compra a comida que entrega as merendas escolar, nos hospitais, o medicamento, enfim, ele vai comprar a passagem e vai dar para o cidadão. Então, caixa para isso tem. Fala, mas França vai custar muito. Eu pergunto aos que não acreditam e dizem que vai custar muito dinheiro. E por que o governo tem dinheiro para dar para banqueiro? Quando o banco vai quebrar, não pode quebrar o banco, e aí vai lá e dá bilhões para o banco. Não pode quebrar a companhia aérea, vai lá e dá bilhões para a companhia aérea. Quer dizer, então, que tem dinheiro para dar para o banqueiro, tem dinheiro para dar para o dono da companhia aérea, mas não tem dinheiro para dar para o povo pagar passagem. Isso não existe, Lônia. Não existe. Não faz porque não querem. Não fazem porque ainda não acham que dá para ir tocando o povo Tudo do é um jeito jogo que tá. de interesse, Lógico, né? vai tocando, o povo vai tocando do jeito que está, não há mobilização, é um problema que um empurra para o outro. Agora o governo do Distrito Federal, numa iniciativa brilhante, está propondo a criação de um consórcio onde o governo de Brasília e o governo de Goiás vão colocar lá um recurso, e esse recurso vai ser para pagar uma parte do transporte coletivo. A minha proposta é muito simples. Põe o dinheiro todo e paga tudo. Simples assim. Mas vai faltar dinheiro, não sei o quê. Estou dizendo, arruma o dinheiro que o dinheiro tem. Se quiser, dá um jeito. Querendo tudo, dá um jeito. Se inventarem uma outra Copa do Mundo aqui, não vão dar jeito de fazer novos estádios? Vão dar jeito de reformar novos aeroportos? Reforma o aeroporto, reforma a estrada e entrega para o empresário. No Brasil é assim. Você vai fazer uma licitação de uma rodovia, você primeiro arruma a rodovia para depois entregar para o empresário cobrar o pedágio. Então, o Tarifa Zero eu gostaria de convidar todos a analisar e a estudar. Como eu faço isso, França? Como é que eu vou saber mais sobre o Tarifa Zero? Entra lá no nosso site www.tarifazeronoentorno.com. Você vai descobrir como funciona, qual é a nossa proposta, o que precisa ser feito para a gente poder mudar a legislação e passar a ter o ônibus de graça para estudantes e trabalhadores das cidades do entorno para Brasília. Isso vai diminuir a conta do comerciante, do empregador, quem paga a passagem para o seu funcionário poder vir. É o jogo do ganha-ganha. O servidor, o funcionário, as pessoas lá, o trabalhador vai poder chegar aqui, o estudante, chegar em Brasília com mais comodidade, sofrendo menos. O empresário, por sua vez, vai receber do governo também. O governo vai poder cobrar ônibus novos, com ar-condicionado, com no mínimo de dignidade para a população poder andar das cidades do entorno para Brasília. Doutor, como que está esse abaixo-assinado desse movimento criado pelo senhor, né? Que é Tá o em andamento, 100% tá em andamento, gratuito tá em andamento. e de boa qualidade. Isso, está em andamento aí. A ideia é exatamente essa. A gente tem que continuar incentivando, divulgando, e eu uso aqui o nosso programa Grandes Encontros da Advocacia para poder rememorar esse assunto. O Tarifa Zero no entorno é possível sim, basta que haja mobilização popular.
E o primeiro passo é você assinar o nosso abaixo-assinado através do site www.tarifazeronoentorno.com.br e apoiar essa iniciativa. Vamos juntos construir uma nova alternativa para o transporte público do entorno do Distrito Federal. O trabalhador, o estudante e as pessoas, os idosos e as pessoas que precisam de ônibus com dignidade. Precisa chegar no seu local de trabalho, no seu local de estudo, dentro do horário, sem instalar igual sardinha entalada nos ônibus do entorno, que são horríveis. A gente precisa enfrentar esse problema de uma vez por todas. Eu acho que esse é o momento. Está chegando a eleição, está chegando a hora da gente renovar as figuras que estão. Se não está dando certo, tem que trocar, simples assim. E se está dando certo, nós vamos apoiar a continuidade, nós vamos apoiar que se prossiga, já que está dando certo. Então, é muito simples, para isso que serve a eleição. Por isso que eu apoio a reeleição. Reeleição eu não acho ruim, acho bom reeleição. Quem está bom continua, quem não está bom troca. Brasília já trocou, Brasília já reelegeu, então nós sabemos como funciona. A mesma coisa em Goiás. Então, assim, agora no aspecto do tarifa zero, é muito importante que haja uma mobilização para que a gente possa, de fato, alcançar o êxito nessa missão, que não é fácil. Nada é fácil. Lá atrás, quando o presidente Lula criou a história do Bolsa Família, também muita gente falou que seria um absurdo, que Bolsa Família era muita gente. Hoje, quase 50 milhões de pessoas recebem Bolsa Família. O Bolsa Família é errado? O Bolsa Família, no meu modo de vista, eu sou de centro-direita, tá? O Podemos é um partido de centro-direita. Mas eu não vou dizer que o Bolsa Família é errado, porque não é. Quem está com fome precisa comer imediatamente. Não adianta eu ir lá com a pessoa que está passando fome e dizer, não, eu vou te treinar, vou te dar não sei o quê. Precisa dar comida para a pessoa. Então ela precisa comer imediatamente. O que está errado no Bolsa Família? É as pessoas transformarem isso numa carreira. Querer receber o Bolsa Família e ficar lá eternamente. Isso é que está errado. Querer receber o Bolsa Família e nunca mais sair, porque não ir trabalhar, porque agora eu tenho o Bolsa Família. Então, assim, esse aspecto do Bolsa Família está errado. Mas a ideia do Bolsa Família não pode ser dita que é uma ideia errada. Não tem cabimento isso. Concorda? Vamos olhar aqui, ó. Se chegou mais gente aqui, ó. Esse tipo de informação é muito importante, deveria chegar em peso para a comunidade. Muito obrigado, Lúcia Araújo. Deixando aqui, ó. Só elogios ao doutor França, falando que o senhor é muito inteligente. Gente, muito obrigada, né? É muito bacana a gente estar com convidado e vocês participarem daí também. Não só assistir, mas participar. Lembrando que isso fica gravado. Compartilhe com os amigos de vocês para que eles assistam também e saibam dessas informações. Doutor França, gostaria que você falasse um pouco sobre as custas zero para advogado. Custa zero para advogado. Que foi aprovado, o projeto foi aprovado pela deputada Renata do Podemos, São Paulo. Essa foi uma grande vitória da advocacia do Brasil, refletida nas ações do Podemos. Uma deputada federal do Podemos, a deputada Renata Abreu, apresentou um projeto e conseguiu aprovar o custa zeros na advocacia. Em rápidas palavras, para quem não entende, porque o nosso horário já está chegando, né? É o seguinte: o advogado que ganha uma causa, muitas vezes a parte que contratou o advogado demora para pagar, ou a parte que são muitos aspectos da advocacia. A parte não pode pagar por algum problema, a empresa quebrou, enfim. Aí o advogado tem que entrar com outra ação para poder cobrar os honorários dele. E aí, como é uma outra ação, teria que pagar as custas. Sim. São essas custas que o advogado está isento de pagar quando trata de processo em execução. Então, isso foi formidável. Eu estive com o nosso presidente nacional, Beto Simonetti, com o nosso presidente aqui no Distrito Federal, doutor Poli, e com o nosso diretor de honorários, que é o doutor Eric. Isso. Meu querido amigo Eric Gustavo. Então, foi excelente a repercussão na advocacia. Essa foi uma ação nossa, do Podemos, da nossa deputada, dos nossos parlamentares. E é isso. Eu acho que é a frase que você disse: cuidar de quem cuida. Isso. Então nós temos que cuidar também dos nossos parceiros da advocacia, que estão sempre aí lutando, e na hora dele receber o honorário dele, tem que entrar com outro processo, ainda tem que pagar. Ou seja, não recebe, ainda tem que pagar. E são esses pequenos feitos que a gente vai construindo uma advocacia forte e unida. E é o que precisamos de uma categoria representativa. É isso.
Doutor França, eu só tenho a Eu agradecer que o seu agradeço. aceite, você estar aqui, contribuir com o meu público e as portas sempre estarão abertas para o senhor. Eu que agradeço, doutora Lohane Medeiros. Muito obrigado ao programa Grandes Encontros da Advocacia, lindo podcast. E dizer o seguinte: nós estamos enfrentando hoje grandes obstáculos, grandes desafios de um modo geral. Seja ele na área econômica, seja na questão da segurança, seja na questão da saúde mental, enfim. Mas, por outro lado, não, em momento algum nós somos pessimistas. Nós acreditamos em Brasília, nessa cidade maravilhosa, nós acreditamos no Distrito Federal, nós acreditamos no Brasil e nós acreditamos no brasileiro. Então, eu gostaria muito de convidá-lo, se você permitir, Claro. deixar o meu Instagram, Sim. que é o @francadf, entra lá, @francadf, bem simplesinho, Franca, porque não tem o cedilho, então é Franca, DF, underline, não é isso? E você nos acompanhar as nossas atividades, as nossas iniciativas e tudo que a gente tem tentado produzir para estar próximo da população, estar conversando com a população. Seja no Tarifa Zero, seja na causa animal, seja na questão do autismo, seja na luta pela igualdade racial, ou seja no item da Tarifa Zero, enfim, nesses diversos Quer deixar seu aspectos que a contato gente fala. também? Meu contato é o 98147-2020. Também bem simplesinho. 8147-2020. Doutor, estão pedindo aqui para falar sobre o site da Tarifa Zero. E aproveitando esse gancho, como que faz para participar do seu instituto também, quem quer Tarifa participar? Zero é o www.tarifazeronoentorno.com.br. Lá tem tudo, você assina o abaixo-assinado e já está nos apoiando. O site do Instituto, para quem quiser conhecer, ou o Instagram, também é muito simples. @Instituto Rumo Certo DF. E o site é isso também. Então é bem simples, bem fácil. E eu espero encontrar vocês lá. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês. Foi uma manhã muito proveitosa. Doutor França, com essa acessibilidade dele, né, essa figura representativa politicamente, como advogado também, vocês veem a representatividade que ele tem, o tanto de assunto que ele abrange, como ele tem trabalhado também para a sociedade, fazer uma sociedade melhor. E vamos seguir esse exemplo. Isso aqui que a gente tem que deixar de legado. Trazer um Brasil melhor para, né, para nossos filhos, para quem vai ficar aqui. E eu agradeço vocês por mais uma manhã. Fica gravado. Vão lá, assistam, curtam. E terça-feira que vem estaremos aqui às 15 horas. A gente vai mudar o horário. Não será mais às 10, será às 15 horas. Tchau, tchau. Até lá. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigada.